estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Estamos aqui no mês de dezembro já, né? E podemos já falar em 2019. Em 2019, esse programa, em maio, caminha para o seu 7º ano e sempre com a proposta de abrir espaço para os jovens, porque o que a gente pensa nos jovens? Quando acontece alguma tragédia, algum jovem mata alguém na rua, então só se pensa em punição, diminuir a maioridade penal. Claro que queremos a punição dos criminosos e dos infratores da lei, inclusive dos menores, protegidos pelo ECA. São protegidos porque tem punição específica. Não é que não tenham punição, mas o que a gente quer é abrir espaço para os jovens produtivos, para os jovens que têm muito a mostrar, sugestões, reclamações, propostas. E eu, como trabalho com jovens, sou testemunha de que 99,99% desses jovens precisam apenas de espaço na televisão para mostrar como são criativos, como têm soluções, como pensam no problema, nos problemas, como são ativos e não apenas com denúncias, né? E eu acho que isso deve ser um exemplo para nós adultos. Esse programa nasceu com esse escopo, nasceu com esse objetivo e, graças a Deus, eu sou a que mais aprendo com esse programa e poder intervir com essas pessoas cheias de sonhos, cheias de soluções e que sabem identificar os problemas e apresentar soluções criativas. E como exemplo disso, claro que esse programa eu não trago só jovens, eu trago jovens, e aí eu falo mais uma vez, jovens não só de idade, mas são aqueles que sempre dispostos a compartilhar conhecimento e aprender. Isso é que é ser jovem, jovem de espírito, de intelecto, sempre dispostos a compartilhar experiências com os menos experientes. E hoje eu trouxe aqui no programa um exemplo de como uma pessoa pode ser jovem sempre, compartilhando conhecimento, se doando para a comunidade, sendo um veículo até às vezes de denúncia, porque aqui às vezes o programa também recebe reclamações e tem que ser um veículo de denúncias, mas não só, porque nós temos caminhos e os caminhos são exatamente incentivar o jovem a participar da comunidade, com soluções, participar da política também, porque eles sempre têm um novo olhar. E para que a gente progrida, nós temos que dar chance para que o jovem possa também dar a sua opinião. Não adianta deixar eles à vontade. Eles precisam de limites, mas precisam também de oportunidades para mostrar as grandes pessoas que eles são. Será que a gente ainda está disposto a ouvir o que o jovem tem a dizer? Então fica esse recado para 2019 e aqui eu estou com o meu amigo Filete, Eduardo Filete, que vai aqui nos falar também de tudo de bom que ele tem feito para fazer mais ou menos um balanço aí de 2018, né, nesse mês de dezembro, e falar um pouquinho de zoonoses, que a gente está sempre preocupado, até que ponto os animais podem transmitir essas doenças para os humanos ou não, quais os cuidados que nós temos que ter com os animais, tratá-los como animais e não como gente. Boa tarde, meu querido amigo. Boa tarde, eu tenho muita admiração em estar aqui, muito agradecimento pela sua produção, por estar no programa. Vou enumerar alguns motivos. Primeiro, que você se tornou minha amiga. Segundo, que eu tenho admiração por você, porque é uma pessoa que fez direito, é professora, tem uma série de cursos, pós-graduação e está sempre estudando, agora concluindo mestrado na nossa querida Unisanta, né? Depois também porque você foi professora do meu filho falava muito bem de você. Depois que você tem um projeto maravilhoso de incluir o jovem, porque o jovem precisa de uma oportunidade. Muitas vezes o nosso estado, né, mesmo sendo o estado mais rico da nação, não em detrimento dos outros estados que são maravilhosos também, o Brasil é um país lindo, mas nós não conseguimos chegar na periferia, e quando a gente não chega, o crime organizado, as coisas ruins chegam, né? Então muitas vezes você trazendo jovem é uma coisa muito importante. E esse projeto de você quer implantar nas escolas, que devia ser implantado, acho que o futuro presidente não te conhece, mas devia ser, ou não ter, porque devia ser implantado em todas as escolas do país,
país, né? Ou seja, um projeto onde a pessoa sabe os seus direitos e seus deveres também, principalmente os seus deveres, né? Não adianta a gente querer um país melhor se você joga bala, o papel de bala na rua, se você para em fila dupla para buscar seu filho no colégio, se você joga aquela latinha de cerveja, se você usa droga e financia o crime organizado. Então, nós também não podemos só exigir do presidente, do deputado, do senador, nós temos que fazer por onde também, para a gente ter um país mais igualitário, um país melhor, né? Então, acho que esse teu projeto, o jovem entender o que é direito, mas também o que é dever, né? E eu acho que é muito importante ter essa noção. E quando a gente ensina o jovem de 10, 11, 12 anos, ele puxa a orelha do pai, puxa a orelha da avó. Quer dizer, os avós não erram, né? Mas puxa a orelha do pai, da mãe, enfim. Então acho que esse projeto devia ser melhor explorado, né? Eu sei que você tem material didático para fazer livros aí e tal, e alguém devia pegar esse seu projeto e colocar na rede. A primeira aula que a gente dá quando a gente começa a falar com as crianças, a primeira aula mesmo é uma aula sobre adaptação, né? Então a gente fala, as plantinhas que não se adaptaram foram extintas, os animais não se adaptaram foram extintos, você vem de outra escola, se você não se adaptar vai se dar mal na escola nova, e porque o direito é um meio de adaptação. Sim. Então se você não se adapta às regras, às leis, você acaba extinto também, você acaba marginalizado. E a segunda lição é que o direito não nasce em árvore, ele nasce da obrigação cumprida pelo outro. O direito só nasce em face ao outro. Se eu estiver sozinha lá em cima do monte que nem uma ermitã, eu não tenho direito nem obrigação. Mas se eu estou aqui com você, o meu direito nasce quando você sabe a sua obrigação e cumpre em relação a mim. Aí nasce o meu direito. Então, é interessante porque... É a adaptação do aluno, porque é uma peça que ele não está acostumado, né? Como meu filho uma vez chegou para mim com 12 anos, molequinho, bonzinho, né? Ele falou, pai, aquele professor é chato. Eu falei, negativo, aquele professor é bom. Não existe isso. O chato é você. Você tem que se adaptar com o professor que fala muito, fala pouco, aquele professor que não deixa você ir no banheiro, porque assim é a sua vida. Você vai ter chefes mais flexíveis numa coisa, mais difíceis em outra coisa. Você vai ter amigos mais difíceis numa coisa, mas que são amigos. Você vai ter outros que são mais brincalhões, mas na hora do vamos ver não são tão amigos. Então essa pluralidade que você tem que entender. Então não é o professor que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao professor, porque na vida você vai ter namorada mais legal, namorada mais chata, amigo mais legal, e todos vão fazer parte da sua vida. Então para você ser uma pessoa que adaptar, eu sempre falei pro meu filho, nunca critique a pessoa. Se você quiser criticar, eu sempre falei para ele, critique o sistema. E quando você for elogiar uma pessoa, elogie efusivamente o seu amigo. Poxa, legal, reconheça, tal. O elogio pode ser, às vezes, até demasiado, né? Não puxa saquismo, mas é demasiado. E a crítica, não a pessoa que tem filho, tem família, tem avó doente no hospital, que não vão... A crítica ao sistema. Às prefeituras... o Senado, não aquela pessoa. Só se ela fizer um ato muito ruim, né? O cara assassinou 10 pessoas, aí você tem que criticar. Mas aí não cabe a nós, não né? Cabe ao Ministério Público, isso, você encaminha a sua denúncia. Bárbaro, você viu, por exemplo, alguma coisa, sabe de alguma coisa? Não, um crime bárbaro, por exemplo. Você simplesmente aí você pode criticar. Leva a sua denúncia, como eu já fiz, inclusive... Não adianta ficar falando muito e não ter... lógico, eu já fiz, alunos meus viram algumas coisas, de acordo com as aulas que a gente assistia, e eles eram menores, tinham medo de falar para os pais, falaram para mim e eu assumi. Olha, meus alunos viram e eu não posso, como professora de direito, simplesmente me omitir. Inclusive perdi a amizade por causa disso. Talvez não valesse a pena essa amizade, mas denunciei para o Ministério Público e não me arrependi, não. Outro dia eu estava andando numa cidade da região aqui e um funcionário, tipo essas CTs, né? Estava vendo, tinha uma banca, né? E tinha um carro parado, uma senhora, né? E um cara foi lá querer vender o papelzinho, ela falou, não, eu vou comprar na banca ali que eu pago R$2, ele queria 5. E ele começou, de uma certa maneira, e o guarda ali com o talão de multa, eu falei, mas é sua obrigação. Não, você chama PM, pô. Aí você não vai falar, eu falei pro cara, deixa a mulher aí, meu irmão, ela é minha tia, tal, sai daí da mulher. Aí o guarda não fez nada. Aí o que eu fiz? Eu liguei para a companhia de trânsito e falei, olha, vocês têm um guarda lá que não está fazendo a função dele. Ah, mas não é morador de rua, ele tem a função de defender aquele munícipe que paga o salário dele. Se ele não tem condição, chama um 190. Você entendeu? Ele tem que ter, quer dizer, o cara tinha 2 metros de altura
e ele ali passivamente só para multar. Então ele tem que multar o infrator, mas ele tem que defender a sociedade também. Claro. Então, se ele está numa companhia de tráfico, ele tem que defender a sociedade. Ó, aqui você não vai ficar cobrando talonário de ninguém que tem a banca. Não resolveu? Chama a polícia militar, o apoio, quer dizer, ele chama a senhora que podia ser a mãe dele e tal. Como eu já vi outros, prestaram um serviço maravilhoso. Exato. O cara caiu de moto, chegaram lá, não deixaram ninguém mexer, pararam a rua, chamaram o SAMU. Então, eu acho assim, que existem em todos os setores pessoas muito boas, muito qualificadas e também pessoas que não fazem um dedo a mais que a função. Exatamente. E eu acho, sabe, Filete, principalmente a gente, você, eu que temos programa de televisão, a gente tem que, no meu entendimento, alimentar o bem e deixar o mal morrer de inanição. E às vezes a gente faz justamente o contrário. A gente divulga a fofoca, a gente aumenta a fofoca, a gente fala muito mal de determinadas pessoas, quando a gente poderia estar usando aquele tempo para elogiar as pessoas que são boas, as pessoas que fazem muito mais do que a própria função, são boas cidadãs, que estão fazendo coisa boa, não é isso? Né? Porque aí a gente reforça o bem. Nós somos responsáveis pelo fato de o bem estar tão enfraquecido. Porque a gente é muito focado no mal. E ele fica cada vez mais fortão. Ou seja, as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo, é isso? Eu acho Ou que seja, sim. o programa que faz Sai Sangue nacional, aqueles programas que ficam falando só de problema, tem mais audiência do que o programa que fala dos médicos que estão curando vida, dos cientistas brasileiros. Você vê o jornal, quando você abre o jornal, né, o jornal de papel mesmo, ou o próprio jornal na televisão, só fala desgraça. Mas será que não tem um cientista que descobriu, essa semana mesmo saiu, a gente soube mais pelo Zap, pelas redes sociais, que descobriram um colírio que pode recuperar a córnea e recuperar o olho da miopia. Sim. Eu não vi isso na televisão. Não estou dizendo que não ocorreu, mas eu não vi. Os próprios hospitais do câncer aqui, que são muito qualificados, Barretos, outros locais, os próprios médicos aqui que estão fazendo tecnologia, os próprios veterinários, e junto com psicólogos estão fazendo trabalhos com crianças, com famílias, os advogados que estão defendendo as pessoas pobres, mais carentes. Exatamente. Tem muita coisa bacana, né? Isso aí dá uma noticinha desse tamanho. Agora, matou, esquartejou aí a primeira parte. Quer dizer, eu acho assim, que a sociedade... Aí, mas por que está tudo... ontem mesmo eu li que em 2020 a doença mais grave que vai ser mais... atingir maior número de pessoas vai ser a depressão. Não me admira o crescimento do número de suicídios. Todo lugar que você olha, notícia ruim, não há ego que aguente esse massacre. Notícia ruim, desemprego e algumas condições, e também violência urbana é ruim, porque, por exemplo, você vai hoje, por exemplo, o cara fala assim, eu vou te convidar para um casamento aqui na Baixada Santista. 3 cidades da sua, por exemplo, não é porque a gente não vai citar nome, porque ofende as pessoas, é muito ruim, né? Mas vamos falar, o cara tá aí, vou falar. Como eu dizia na minha aula, os alunos perguntavam, eu contava um caso, Sim. Quem foi? Se eu falar quem foi, vai se virar fofoca. Sim. Quando eu conto um caso sem falar nome, aí é ciência, nós estamos aprendendo com a experiência, mas se eu falar nome vira fofoca. O cara vamos por um casamento, o cara vem do litoral sul, uma cidade aqui mais central, né? Então, para que a gente fala da pequenininha, não vamos... Então, o que acontece? Uma cidade menor. A pessoa, puxa, mas eu tenho que passar por tal lugar à noite e tal, e depois eu vou voltar que horas? Antigamente não tinha nada disso. Então, hoje, as pessoas às vezes deixam de ir nos locais porque sabem que não tem local para estacionar, que vai ser incomodada por algum cobrador de veículo, que vai ter o carro arranhado. Aí a pessoa fala, puxa, no tal lugar tem muito roubo de pneu. Então, as pessoas deixam de sair de casa, de se confraternizar. Então, hoje tem toda aquela logística, né? A mãe tem que buscar o filho no colégio, tal. Exatamente. No meu tempo a gente ia pro colégio a pé, certo? O máximo que tinha é uma briguinha aquele empurra-empurra que era da molecada, tal. Uns iam de skate, outros de tal, e de bicicleta. Então tinha não tinha tanta mobilidade, mas ao mesmo tempo você tinha uma rua mais tranquila, as pessoas jogavam taco na rua, jogavam tal, as pessoas tinham mais assim, punham cadeira para fora de casa para ficar conversando no verão. Exatamente. E mesmo nos bairros assim, como o Campo Grande, como Marapé, que existe essa prática recorrente ainda, mas já diminuiu bastante, né? Sempre tem um outro bandidinho fazendo algum estrago, tal. Então as pessoas se recolheram em casa, né? Por isso que cresceu também o número de pets.
que as pessoas não falam isso, pets, aquários, tal, porque a pessoa tem um filho, puxa, meu filho tem 12 anos, não dá para mais jogar, não dá para mais jogar bafo na rua, não dá para mais andar de rolemã, não tô falando se é certo, não dá para jogar mais taco na rua, tá fazendo nada. Então, eu vou ter em casa um computador, um aquário, um gato, para ter uma condição em casa. Só que aí muita notícia ruim e muito confinamento leva à depressão, né? Claro. Então, Você fica com medo de fazer novas amizades, sei lá, quem será essa pessoa. E também, né, porque o nosso país, até algumas décadas, não era rota de droga e virou rota de droga. E sendo rota de droga, aumentou demais o consumo. E a gente sabe que algumas pessoas podem consumir sem maiores danos. Elas consumem socialmente, mas outras não, outras já têm doenças pré-existentes ou predisposição, e aí dá um coquetel trágico e essas pessoas ficam bastante agressivas, matam para conseguir dinheiro, para conseguir a droga, que às vezes o cara... os valores se afrouxam, às vezes isso o cara sabido. começa no cigarrinho de maconha e acaba numa droga mais pior. Exatamente. Ou talvez, como você falou, o cara não tem um preparo espiritual, psicológico, e aquilo que é uma diversão semanal, vamos dizer assim, tá? Ela vira uma coisa diária, envolvendo parentes, com confusões e tal. E também, né, como o filme Tropa de Elite mostrou, né? Sim. A gente, de uma certa maneira, você vê, às vezes eu vou correr na praia, saio com o meu cachorro, sempre com a pazinha e com tal, e eu Sim. saio com o cachorro e eu vejo os jovens, jovem não, nem tão jovem, pessoal de 20, 25 anos, né? Uns saindo da faculdade, outros saindo do trabalho e outros lá na praia, fumando aquele cigarrinho e tal, e falando assim, porque o Bolsonaro, porque o Haddad... Mas, pô, os caras estão consumindo droga, estão financiando o crime. Exato. E outra coisa, estão inibindo as pessoas de idade de frequentar um local público. Então, eu acho assim, eu não sou candidato, mas se eu fosse candidato a uma prefeitura, é tolerância zero na praia. Guarda municipal não pode fumar maconha, não pode nada. É para a pessoa ir lá andar de correntinha de ouro, para a pessoa andar de relógio, tal, porque na praia... E uma praça da Zona Oeste também, vai ser lá e cá. Agora, a gente tem esse medo. Então, uma pessoa de 80 anos, ela não vai andar na praia 8 horas da noite, pode perguntar. Lógico que mas não é porque é Santos, é no Santos, no Rio, não é em Salvador, não é questão. É questão que fica muita gente desocupada, junto às vezes com o morador de rua, que é um problema social que todos nós temos que tentar resolver e tal. E isso tudo inibe às vezes a pessoa de sair de casa, de fazer uma caminhada, principalmente as pessoas mais jovens e as pessoas de mais idade que necessitam de um lazer, de um esporte, respirar um ar puro, tomar uma água de coco na praia, não pode desfrutar dessa maravilha das cidades litorâneas por causa da violência urbana, né? É muito triste isso aí, né? Porque é aquela história, a liberdade nunca foi um direito absoluto, ela é sempre um direito relativo. Mas ele está se relativizando muito para uns e para outros estão se absolutizando. Sim. Porque você vê que algumas pessoas são mais livres que outras. Eu não gosto de separar os indivíduos de bem e indivíduos que não são de bem. Eu gosto de falar infratores da lei e não infratores da lei, ou pelo menos as pessoas que as pessoas podem melhorar, não é isso? Se esforçam para não infringir a lei. Essas pessoas, elas estão mais presas hoje do que os que costumeiramente infringem a lei. A gente percebe isso. Porque quem infringe a lei não tem mesmo mais muito o que perder, mais cedo ou mais tarde vão acabar assassinados, mais cedo ou mais tarde vão acabar presos. Então eles são mais livres hoje do que as pessoas que temem até sair na rua. Vai que eu tenho que exercer meu direito de legítima defesa e mato alguém. É possível. Sim. Então eu prefiro não sair de casa, para não me colocar num conflito. E às vezes você vê que cidades até perto, nossa região, por exemplo, Serra Negra e tal, às vezes você sai lá, eu fui num congresso há pouco tempo lá, e no sábado eu parei numa hamburgueria que tem uma pracinha central, né? E parei ali, né? Tinha muita gente do congresso ali e parei meu carro umas 3 quadras. E o congresso acabou 6 horas, eu fui dar uma corridinha, tomei banho, blá, blá, cheguei lá umas 9 horas, fiquei até umas 11 horas. Aí quando eu saí eu perguntei para um guarda municipal, pode dar para ir andando na rua aqui ou vou no trotezinho? Ou seja, eu estava de calça jeans e tênis. Ou eu vou no trotezinho, no meio da rua? Não, não tem crime aqui nessa região há 5 anos. Olha que não beleza. É impossível. E aí passava gente, e era 11 horas da noite, não é tão claro assim, e passava gente do meu lado assim,
gente... Quer dizer, não precisa ir para Portugal, pode ir para Serra Negra. Não tô falando, eu tô dizendo assim que... Não, porque tem gente que diz que em Portugal você pode andar Portugal de madrugada. Então, mas aí passava gente... Então, Serra Negra tá servindo. Aí passava gente de madrugada do meu lado, quando eu tava lá, não era tão de madrugada, mas não tava nem aí, porque o guarda falou aquilo, então eu me senti seguro, né? Aí eu tava num hotel, comecei a conversar com as pessoas do hotel, não, aqui não tem problema tanto. Quando tem problema a gente já logo resolve, porque dá um escândalo aqui no jornal. Aí tu pega o jornal de lá... É a cidade menor, todo mundo se conhece. Aí tu pega o jornal de lá, é um furto de um varal, é um furto de um pneu de carro, mas tu não vê essa violência. Lógico que deve existir um caso isolado, mas assim, as pessoas vivem mais tranquilas. A gente aqui já fica meio preocupado, né? Você sai de uma reunião aqui do Conselho dos Santos meia-noite, por exemplo, você já fica meio cabreiro. Como você não consegue estacionamento perto, principalmente eu que chego em cima, que eu estou na minha clínica, então eu chego geralmente um pouquinho quando está começando e tal. Mas eu fico até o final. Mas eu chego no horário porque eu não tenho aquele tempo para vir, tal, ficar uma hora conversando. Gostaria, né? Mas não tenho. E o que acontece? Aí eu paro meu carro umas 2, 3 quadras. Então você já vê meio pelo meio da rua. Não deveria ser assim, né? E isso todo dia com uma dose de adrenalina a mais, não faz bem para a saúde, né? Não faz. Quer dizer, depois você fica deprimido, não sabe por quê. Eu acho que quem trabalha muito e faz o que gosta, não tem muito tempo para ficar deprimido, né? Eu vejo assim que... eu também acho. Eu, por exemplo... Mas sabe, Filete, a gente sabe que a depressão não é multifatorial, né? Ela não é falta do que fazer, ela é orgânica. É multifatorial, né? Ela é orgânica, é um desequilíbrio hormonal, é um desequilíbrio dos hormônios, da serotonina, hormonal junto com as pancadas que você toma na vida, né? Da serotonina, tudo aquilo, eu não sou especialista, mas entendo um pouquinho. Eu acho que tem vários fatores, a minha mãe, ela sofreu muitos anos com depressão, era uma mulher bonita, era uma mulher que para a idade dela não tinha ruga nenhuma, ela tinha uma vida boa, ela não tinha dificuldade financeira, tinha uma casa própria, tinha tudo. E a gente falava isso para ela, né? E era uma vida boa, era uma né? mulher inteligente, uma mulher sensível, ela pianista, pintora, era avançada para o tempo dela, porque numa época, eu nasci na década de 50, naquela época nenhuma mãe, todas as mães educavam as filhas dizendo que os filhos nasciam da cegonha, a cegonha que trazia. E ela não, ela era contra, ela falava sobre sexo com a gente, ela era uma mulher aberta, uma mulher para a época, politizada, né? Enfim, né? E mesmo assim, com tudo isso, ela tinha uns episódios em criança, que quando ela me contava, na época não, mas depois com o tempo eu digo, olha, ela já tinha alguns sinais de depressão quando ela era criança. Quer dizer, então você percebe que é físico mesmo, né? A pessoa tem que fazer tratamento com remédio. O remédio às vezes não dá certo para um, não dá certo para outro, tem que trocar o remédio. Às vezes a pessoa não tem essa paciência por conta de ser deprimido mesmo. Tem que fazer psicoterapia com psicólogo para fazer acompanhamento. Se fizer tudo isso direitinho, é perfeitamente controlado. O problema é que a depressão, ela influi na tua conduta. Você de manhã acorda, não vale a pena, não vale a pena tomar remédio, não vale a pena fazer terapia, não vale a pena ter uma clínica e ir lá cuidar dos cachorros. Para quê? Para quê? Aí a pessoa começa isso e aí ela desiste. E é difícil de você tirar desse quadro, né? É difícil, é muito difícil. E então, não é porque ela é tudo aquilo, ela tem tudo aquilo... É uma doença, né? Uma doença, entendeu? É como anorexia. A pessoa tá pele e osso e olha no espelho e se vê gorda. Então não adianta você dizer, mas minha filha, olha como você tá. Não, ela não vê aquilo. Então, é complicado, né? São doenças que não tinham no passado, ou que eram pouco estudadas, e agora aumentaram muito. Já existia, mas as pessoas não... Mas hoje o número aumentou, né? Diz, a minha filha é psicóloga, e ela ontem mesmo postou uma frase que eu achei genial. Ela falou assim, é muito difícil encaixar as pessoas nas teorias que existem. Deixem as pessoas em paz. As pessoas são únicas e múltiplas. Então, deixem as pessoas em paz. Cada uma é de um jeito. E eu acho que também essa história de querer encaixar todo mundo num padrão também dá muita angústia, né? Padrão plim-plim. E cada um é de um jeito, cada um contribui com o seu jeito. A gente tem que saber equilibrar. Você quer ouvir o rock and roll, mas ouve num tom baixo que não incomode teu vizinho, né? Não é isso? Claro, senão o outro gosta de ópera, o outro gosta de... Se você for ver, Filete, você vê que todos os conflitos começam de uma atitude de você ou ser invadido na sua privacidade ou você invadir a privacidade do outro. Isso acontece tanto com o indivíduo como nação.
Quando acontece a guerra? A nação que invadiu, ameaçou, disse que ia jogar bomba lá em cima da cabeça do outro, e aí o teu vizinho te provoca, vai estacionar o carro na vaga, fica com o pneu metade na sua vaga. Então você vê que o conflito é sempre um desrespeito pelo espaço vital do outro. E cada um veio de um jeito, né? Eu estava outro dia, era um domingo, chuvoso, né, tal, e eu, assim, quando dá domingo de sol, a gente tenta correr na praia e tal, e quando dá chuvoso, eu também agradeço a Deus, porque eu tenho muito artigo para mandar para jornal, eu tenho muito trabalho, estou concluindo trabalho de Pomos da Cecília, então eu fico em casa, porque está chovendo, eu dou uma corridinha e fico na minha casa fazendo minhas coisas. E adianta pra caramba a semana, né? Às vezes minha mãe pede pra eu conferir umas contas, então eu trago tudo bonitinho. E quando é aquele fim de semana mais de sol, domingo, que sábado eu trabalho, a gente não tem como ficar em casa. Você sai na rua, vai pra academia, vai pra praia, dá uma caminhada, vê os amigos e acaba o domingo ficando um domingo mais light, mas menos produtivo. Embora a gente não consiga trabalhar os 30 dias da semana, embora necessite alguns cargos, né? Então, como eu tenho muita coisa na TV, preparar pauta, na rádio, na minha clínica, aula, eu tenho às vezes corrigir prova, então às vezes eu pego um domingo, deixo uma música lá, e quando chove eu agradeço a Deus também, porque está chovendo. E um dia chegou lá e pá, disparou o alarme no meu prédio inteiro, né, sobre incêndio. E depois eu peguei e desci pelo elevador de serviço, que pode, nesse prédio pode. E tá uma confusão lá embaixo do caramba, tal, né? Aí eu falei, era um cara do 10º andar que tinha deixado, esqueceu a panela, e quando deu aquela fumacê, ele levou pro corredor a panela. Pronto. E eu falei, pô, que legal, eu fiquei contente. Eu fiquei mal contente, porque eu fiquei assim, pô, legal, o sistema funciona. O sistema funciona. O que eu fiz? Eu saí, eram umas 6 da tarde, 7 horas, e fui ali num supermercado perto do meu prédio fazer umas comprinhas, tal, assim, né, porque podia ser uma coisa mais grave, até detectar. Eu falei, bom, material é material, mas eu quero ficar íntegro, tal. E aí eu vi 2 meninas que eram bombeiros civis, né, e elas estavam dando uma bronca numa senhora, porque ela desceu pelo elevador social. Tudo bem, ela desceu, não aconteceu nada, era um alarme falso, né? E dando bronca no porteiro, porque ficou lá embaixo, mas você quer que o porteiro saia? E o carro que está entrando no prédio? Então não tem. O porteiro ficou lá atendendo os telefones. Olha, a gente acha que ela me falso, mas desce, tal. Quer dizer, a mulher deu bronca que achou que o porteiro tinha que pudesse mandar. Gente, o porteiro, ele tem que ser treinado. Então ele tem que parar os portões do prédio todo, deixar um caos lá embaixo, e o bombeiro está chegando, não tem ninguém para receber o bombeiro. Calma, ele não é pago para subir no 10º andar, ele não é bombeiro. Então assim, estavam dando bronca, mas broncas tal. Então uma confusão. Eu falei, gente, é o seguinte, mostra que o sistema funciona. Então vamos tirar lições positivas. E as pessoas brigando com uma senhora. Olha, meu amor, venha cá, se acalme. Eu falei para ela, levei ela para frente lá. Só quer ir no supermercado comigo? Eu vou fazer umas comprinhas. Não, filho, eu vou ficar aqui fora. Eu falei, foi um alarme falso. A próxima vez, tenta descer pelo de serviço, que nesse prédio ele é apropriado. Mas elas falaram alto comigo, e parou o carro da polícia, a mulher já foi falar com a polícia, que as duas responderam. Quer dizer, criaram uma confusão. Elas são bombeiro civil, parabéns. Mas naquele momento não adianta ficar dando bronca nas pessoas. Vamos marcar uma reunião no prédio agora, para quando acontecer isso, como é que a gente se faz? Olha, eu sou bombeiro civil, eu estou me dispondo a dar uma palestra depois da reunião de condomínio, as condutas que nós temos que ter para o incêndio. Olha que legal. Porque não adianta você cobrar qualquer pessoa, um funcionário ou morador, sem você ter dado treinamento. E naquele momento de pânico onde todos os alarmes de todos os andares estavam tocando, né? Que é um prédio mais novo. Então o que acontece? Todo mundo tocando, tinha gente na piscina. Na piscina não tinha, mas tinha uma molecada lá estudando nos quiosques lá, descendo, tinha gente na academia e tal. Calma! Alarme falso, beleza, tá funcionando o sistema. O que nós podemos fazer para melhorar? Vamos na reunião de condomínio falar isso. Vocês são bombeiro civil, vamos fazer uma palestra no prédio. Perfeito. Eu acho que tem que ser mais proativo. Agora, as pessoas nervosas discutiram com o porteiro. Calma, gente. Reclamar menos e propor mais. Exatamente. Não falamos nada de zoonose, mas veja que aqui só tem gente eclética. Obrigada pela sua presença, meu amigo. Volte sempre. Queria parabenizar você que o programa agora foi escolhido pelas TV Coms para passar aí no Norte, no Nordeste. Vai passar agora um abraço pessoal nacionalmente da cidade, nosso do Centro-Oeste, programa. do Sul, do Sudeste. É isso aí, né? Brasil todo. E espero que você tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir ou rever quando quiser. Até lá!